Sr. João Viteira, boa tarde. Olá, boa tarde. Agora é o nosso tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. O que eu gostaria de lhe propor para início de nossa conversa era que tentássemos perceber um pouco sobre as suas origens, a sua naturalidade, como foi o seu percurso de infância. Íamos aos poucos. Nasci em Setúbal, em 1956, num bairro característico da cidade, na zona de São Domingos. Fui um menino normal, como os outros. Cheguei à bola, esfolei os joelhos, aparecia em casa muitas vezes com os sapatos danificados, ouvia ralhetos. Fiz a primária também numa escola lá perto, que, frente às atuais finanças, que se dizia que era a escola do Sousa. Depois fiz a escola preparatória, o ciclo na escola comercial. Fiz o curso comercial. No meu tempo, nós ou seguíamos o liceu ou a escola, e muitas vezes éramos condicionados a seguir a escola, inclusive pela zona onde vivíamos e pelas condições socioeconómicas. E também para alguma falta de esclarecimento que acontecia. Fiz o Instituto Comercial, fiz o ISCTE. Enquanto estava no último ano do Instituto Comercial, comecei a lecionar, porque havia necessidade de o fazer em termos económicos. Fiz o ISCTE, Organização e Gestão. Entretanto, continuei a lecionar, até que me surgiu uma oportunidade de emprego numa empresa grande aqui em Setúbal, fábrica de montagem automóvel. Comecei como chefe de departamento de contabilidade e, a partir daí, iniciei funções diversas em muitas empresas. O gosto do ensino, ele existiu, e quando surgiu o Instituto Politécnico aqui em Setúbal, fui cá assistente 2 ou 3 anos de introdução à economia, e depois, mas sempre nas empresas. Estava num grande projeto empresarial, quando em determinado momento o professor Eduardo Silva me colocou o desafio de vir para a Escola Superior de Ciências Empresariais, que seria a nova escola do Instituto, como primeiro diretor. Nessa altura representou um desafio, era uma forma que tinha de poder contribuir de uma forma diferente para uma nova escola, de poder aplicar e não ter uma escola desenraizada daquilo que se fazia nas empresas e, portanto, poder, juntamente com uma equipa, construir uma escola em que os cursos correspondessem às necessidades das organizações, nomeadamente das empresas. E como é que recebeu esse desafio? Como é que eu recebi? Inicialmente com estranheza, contudo, depois conjugou-se inicialmente uma vontade de ter mais tempo e disponibilidade para a família, com vir para uma oportunidade que representava algo que eu gostaria de fazer, em que poderia deixar algo de mim. No entanto, cedo se mostrou que a primeira parte em que eu poderia fazer algo de diferente, uma escola tipo escola-empresa, conseguimos, em conjunto com os outros meus colegas, conseguimos avançar com esse tipo de escola. E como é que foi também a sensação de ter sido o primeiro presidente do Conselho Diretivo? Foi decorreu de um processo, digamos que quase natural. Decorreu de um processo natural, mas acima de tudo, existiu uma dinâmica nesta escola, em que nós definimos uma escola, mas que tivesse algumas características da empresa. Definimos uma missão para a escola, definimos objetivos, um conjunto de princípios, inclusive tínhamos um código de conduta dos estudantes, dos colaboradores não docentes e dos docentes, em que todos nós dizíamos o que esperávamos e o que estávamos dispostos a dar aos outros. E, portanto, criámos aqui também, não tínhamos intervalos entre as aulas, tínhamos um intervalo à meia da manhã e um à meia da tarde, semelhante ao que se faz nas empresas de forma informal. E procurámos que os nossos estudantes, sobretudo, tivessem aqui nesta escola já vivências tipo empresariais. E uma grande ligação entre a escola e as organizações. Ao fim dos 3 anos fomos preparando, iniciámos na Escola Superior de Tecnologia, entretanto começámos aqui a construção. Quando este núcleo C estava construído, começámos aqui, penso que foi logo no 2º ano, viemos para aqui, passámos a ter a nossa autonomia em termos de instalações, não noutros termos. Fomos desenvolvendo cursos, inicialmente Contabilidade e Finanças e Recursos Humanos, cursos diferentes, que aliás nós dizíamos que éramos uma escola diferente, dizíamos e procurávamos que fosse uma escola diferente.
Uma escola que percebesse as necessidades das empresas, que percebesse o que é que as empresas precisavam em termos de competências, para incorporar essas competências dentro das estruturas curriculares, ou seja, desenvolver currículos que correspondessem e que preparassem os alunos, os estudantes, para desenvolver essas mesmas competências para responder às necessidades organizacionais. E, portanto, o que aconteceu foi que a seguir veio marketing, depois veio gestão da distribuição e da logística, foi o primeiro curso em Portugal dessa área. Na gestão de distribuição e da logística, queríamos formar estudantes para duas grandes áreas, portanto, bivalentes, quer para a distribuição, quer para a área da distribuição, grandes superfícies comerciais, lojas, armazéns departamentais, para a logística, e também os nossos cursos, os outros cursos também eram cursos diferentes. Jogávamos a contabilidade com as finanças, duas áreas, a gestão de recursos humanos, o marketing, e a nossa estrutura curricular era uma estrutura curricular que continha um grande grupo de unidades que eram comuns a todos os cursos, e depois tínhamos um conjunto de unidades que eram específicas de cada um dos cursos. Tínhamos algo que hoje em dia também começa a ser muito usual em algumas universidades e politécnicos, que as optativas que os nossos estudantes tinham poderiam ser uma unidade de qualquer escola do instituto ou uma unidade qualquer de outro curso, de forma que os nossos estudantes pudessem, de uma forma científica, também trabalhar as áreas que gostavam. Portanto, o ser diretor da escola, portanto, tínhamos uma tarefa que era a implementação da escola, quer nos seus aspectos físicos, quer nos aspectos de ensino. O relacionamento com os estudantes também se caracterizava por um relacionamento muito aberto, a presença dos docentes na escola, em que, respeitando cada um dos papéis portanto, organizacionais, estudante ou docente, ou não docente, mas que a interação era enorme entre as pessoas. Conseguimos, dentro dos 3 anos, desenvolver os estatutos da escola, para passarmos à segunda fase da escola, em que, para essa segunda fase, já era uma escola que não estava no regime de instalação, mas sim do seu regime normal. Então aí, portanto, existiram os diferentes órgãos estatutários, um dos quais era o Conselho Diretivo, a que eu me candidatei e que, mais a equipa, fomos a primeira equipa, digamos assim, eleita, para avançar com a nossa escola. Constatava-se também com alguma facilidade que, por vezes, os currículos que eram desenvolvidos, esses currículos não permitiam que os estudantes, quando terminavam os seus cursos, que fossem para as empresas e tivessem a totalidade das competências que essas empresas necessitavam. Ora, esse ensinamento veio permitir aplicá-los aqui na escola através da elaboração dos cursos. Primeiro, que cursos desenvolver? Nós, inclusive, o que fizemos um levantamento aqui às instituições da região e às empresas também da região, para percebermos que necessidade de profissionais é que existiam. Em função dessas necessidades profissionais, definimos que tipo de cursos e que conteúdos é que esses cursos tinham. Portanto, a experiência empresarial permitiu, de certo modo, ter algum conhecimento que pudesse ser transposto para o ensino superior. É evidente que não sabia tudo, nem eu sei tudo, nem nunca saberei tudo, como ninguém saberá, mas existia um conjunto de vivências que puderam ser transportadas aqui, e inclusivamente para os nossos alunos. Nós, quando os recebíamos, dizíamos sempre que as notas com que entraram aqui na nossa escola não são o fundamental. Podem ter entrado com notas não muito famosas, mas não é o fundamental. O que é o fundamental é o que vamos fazer todos em conjunto aqui para a frente. E nós dizíamos que o que lhes prometíamos era trabalho, trabalho e mais trabalho. E esse espírito de equipa faz-me lembrar um outro parágrafo da sua experiência, principalmente a nível pessoal, que foi quando foi treinador de equipas desportivas de jovens. Ora, o espírito que estava na coordenação e na liderança desse tipo de equipas, de alguma forma também se transporta? Primeiro joguei nos Jogos Juvenis e depois, mais velho, já coordenava lá alguns amigos do bairro mais novos, para formar equipas para jogarmos nos Jogos Juvenis.
também poderemos dizer que era alguma característica pessoal em termos de dinamismo e eventualmente em termos de liderança. Agora, quando depois essa experiência é um ensinamento importante, porque permitiu ao longo da vida continuar com o dinamismo e com os elementos de coordenação. Aqui na escola, como há pouco ainda lhe dizia, antes de iniciarmos esta conversa formal, esta escola inicialmente não foi obra nem do João, nem do Francisco, que era o subdiretor. É obra do João, do Francisco, do Pedro, da Anabela, de todos os colegas, sei lá, do Aníbal, do António, de todos os colegas que iniciaram a escola e que depois se vieram a juntar à equipa, porque nós procuramos que existisse uma dinâmica e uma cultura de, podemos dizer, de empreendedorismo. Ou seja, nós trabalhávamos muito em equipa, sentíamos-nos membros de um coletivo e todos nós trabalhávamos só com um objetivo, que era o sucesso da nossa escola, que era tornar uma escola diferente, uma escola que fosse reconhecida pelos potenciais candidatos como uma escola diferente e que depois viesse a ser reconhecida pelas organizações. Portanto, essa experiência de menino, bem, foi importante e ainda hoje é importante, não é? Conjuga os verbos no plural. Há sempre um sentimento de coletivo no seu discurso. Porquê é que isso é tão determinante? É determinante porque habituei-me muito cedo a que só em conjunto é que se conseguem atingir os objetivos que se pretendem. Excepto se forem objetivos perfeitamente individuais no foro individual. E mesmo assim, muitas vezes, objetivos individuais do foro individual, nós necessitamos do apoio externo e muitas vezes necessitamos do apoio de outros. Quando estamos numa organização, as organizações são feitas por pessoas, mas sobretudo pelo conjunto das pessoas. Nenhuma pessoa pode trabalhar de uma forma isolada nem uníssono. É a mesma coisa que uma orquestra, cada indivíduo trabalhar ou tocar para seu lado. Tem que haver uma grande coordenação, tem que haver um grande entrosamento. E, portanto, eu quando emprego o plural é porque, na realidade, os feitos que nós fomos conseguindo realizar, uns melhores e outros menos bons, foi sempre o contributo coletivo, foi sempre o contributo de equipas. Nós tínhamos N equipas para trabalhar N assuntos. Equipas não são comissões para não fazer nada, são equipas para, efetivamente, desenvolver projetos. E aqui na escola nós utilizámos essa metodologia, que eu também já tinha aprendido e apreendido noutras organizações, e foi uma metodologia que se mostrou certa. Porque, inclusive, nós não só vestíamos a camisola, como comumente se diz, ou seja, não só aderíamos a um projeto organizacional, como também o vivenciávamos e tomávamos-lo como nosso. E, portanto, o sucesso de cada um era o sucesso de todos, o sucesso de todos era o sucesso de cada um. E o nosso sucesso qual era? Era o sucesso, era a aprendizagem, o desenvolvimento dos nossos estudantes nas diferentes áreas de gestão e depois o reconhecimento pelas empresas relativamente às competências que esses nossos estudantes viessem a ter. E por falar em competências, no seu próprio currículo sublinha que uma das competências sociais que admite ter e pela qual pugna e defende é a dignificação do homem. E em que é que se traduz? Ainda bem que me recorda esse ponto, porque, aliás, na missão inicial da escola, essas palavras estavam lá colocadas. Porquê? Porque muitas vezes nas empresas e noutras organizações, mesmo não empresariais, verificamos que o objetivo fundamental é a atividade em si, independentemente de quem contribui para a realização dessa atividade, ou o retorno, independentemente de quem contribui para esse retorno. Considero-me um humanista, considero que as pessoas são o mais importantes do mundo, e são, porque sem pessoas nós não temos organizações, são as pessoas que têm o conhecimento, são as pessoas que desenvolvem o conhecimento, e a nossa grande perspectiva quando iniciámos aqui a nossa escola era procurar transmitir competências científicas, mas também procurar desenvolver competências sociais e humanas nos nossos estudantes. E uma delas era que se respeitassem as pessoas e se considerasse que as pessoas eram
um elemento fundamental nas organizações. Daí que, não me recordo com exatidão, mas nós dizíamos que o objetivo, que a missão da escola era ensinar e investigar as ciências empresariais, contribuindo para o desenvolvimento das empresas da região de Setúbal, dignificando o homem. Ou seja, desenvolvimento económico, mas sempre com desenvolvimento humano. E era essa a nossa perspectiva e que queríamos também que passá-la aos nossos estudantes, para quando os nossos estudantes fossem para as empresas, que levassem esta perspectiva humana. Porque uma empresa humanizada é uma empresa diferente. E se todas as empresas forem humanizadas, temos uma sociedade diferente também. No contexto daquilo que tem sido o seu percurso no Instituto Politécnico de Setúbal, qual considera ser o episódio mais marcante ao longo destas décadas? Um dos episódios marcantes foi logo no primeiro ano, quando nós quisemos que as inscrições, as matrículas, fossem feitas diretamente em sistema informático. Não nos podemos esquecer que estávamos em 94. Muitos dos nossos estudantes nunca tinham trabalhado num PC. Portanto, para os nossos estudantes virem-se inscrever, matricular numa escola, logo num sistema, aquilo para eles foi algo que era completamente diferente. E depois estavam ali um conjunto de docentes que os estavam também a ajudar e a apoiar. Outra coisa que os estudantes na altura não esperavam. E, portanto, foi verificar as reações àquela metodologia. Esse é um dos exemplos que me marcou. Mas temos outros, sei lá, quando nós, cada vez que víamos um curso aprovado pela Direção-Geral do Ensino Superior, era uma alegria, não é? Nomeadamente o curso de Gestão da Distribuição e da Logística, que era único e que nós queríamos mesmo levar para a frente. Hoje estamos aqui para assinalar 40 anos de IPS. Em 2009 participou também nas comemorações, mas à época dos 30 anos do Politécnico, escrevendo um texto que titulou como Um Desejo que se tornou realidade. Continua a ter esse tipo de posicionamento? Há desejos que se transformam e que se realizam? Todos os desejos se podem tornar realidade. Só depende de duas coisas, de vontade e de trabalho. Porque existindo vontade, nós vamos procurar recursos para que eles se transformem em realidade. E tendo recursos, nós com o trabalho, com a dedicação, com a determinação, os desejos tornam-se realidade. Com a experiência que tem, consegue com toda a certeza fazer um ponto de comparação entre o IPS que encontrou e o IPS que temos hoje. Qual é o que temos hoje? É um IPS completamente diferente. Não estou a dizer que é melhor ou pior, nada disso. São duas situações diferentes. Em determinada, sei lá, para a altura dos 25, 30 anos do nosso IPS, era um IPS que já era reconhecido, tinha escolas reconhecidas, com uma dimensão apreciável, mas ainda não desenvolvia todas as atividades que hoje desenvolve. Nós hoje olhamos para o IPS, eu sempre tive a perspectiva do IPS ser a holding e das escolas serem as unidades de negócio. Hoje em dia olhamos para o nosso Instituto e tem uma dinâmica e uma organização, uma estruturação completamente diferente da que tinha na altura. Mas não só o IPS, falando em IPS, como um globo somatório, quer da holding, quer das unidades de negócio nas escolas, não é? Nós vemos que as escolas, para além da atividade de ensino, propriamente dita, têm N atividades. Nós olhamos para o nosso Instituto e vemos que tem N unidades, N gabinetes, todas elas de coordenação de diferentes atividades. Verificamos, sei lá, desde uma unidade de empreendedorismo, em que procuramos dinamizar, em que se procura dinamizar, que os nossos estudantes possam desenvolver eles próprios o seu negócio, não é? Até vemos a grande preocupação em estabelecer parcerias internacionais do Instituto com outras universidades ou outras escolas superiores, como foi o caso agora ali do laboratório instalado na Escola Superior de Tecnologia, não é?
da parceria lá com os chineses. A dinâmica que hoje em dia o Instituto tem, a organização que é hoje o Instituto Politécnico, é algo que cresceu de uma forma bastante apreciável, se é assim que se pode dizer, relativamente à situação que tínhamos em determinado momento. O que não estou a dizer é que a situação que tínhamos em determinado momento não era uma situação de acordo com as características e as potencialidades da época. O que estou a dizer é que o tempo passa, construir sobre algo construído também é mais fácil do que estar a construir de novo, e as dinâmicas das diferentes pessoas que foram passando pela coordenação da gestão do IPS têm-se refletido também na própria atividade do Instituto. Hoje em dia o nosso Instituto já na altura era bastante reconhecido em termos nacionais e internacionais, e hoje ainda é mais do que era outrora, não é? Portanto, se olharmos para os projetos de internacionalização, para as parcerias existentes entre as diferentes escolas e entidades estrangeiras, pois hoje em dia há um portfólio que é uma coisa que é substancial. Bem, Sr. João Piteira, muito obrigado pelo seu tempo. Ora é essa.